Há dois tipos principais de volatilidade que serão discutidos ao longo do curso: volatilidade histórica e volatilidade implícita. Em termos simples, a volatilidade histórica repara no passado e a volatilidade implícita repara no futuro. Se considerarmos esta tabela, com o preço do Bitcoin como exemplo, a volatilidade histórica mede o que já aconteceu no lado esquerdo da tabela. A tabela mede o quanto as movimentações de preço foram voláteis ao longo de um intervalo de tempo específico do passado. Na parte inferior da tabela, são exibidos dois indicadores de volatilidade histórica. Um medindo a volatilidade ao longo dos últimos 30 dias e o outro ao longo dos últimos 60. Os dois, então, são mostrados como uma porcentagem atualizada. Embora dessa forma possamos mensurar a volatilidade histórica ao longo de diferentes intervalos de tempo, com cifras diferentes, todos são medidas nas movimentações reais nos preços que já aconteceram. Essa pode ser uma métrica útil de se observar e ela afetará as decisões dos participantes do mercado. No entanto, a volatilidade histórica não é baseada nos preços atuais das opções. A volatilidade implícita observa o lado direito da tabela. Em outras palavras, é uma predição das movimentações futuras dos preços que ainda já aconteceram. A volatilidade implícita é uma medida de visão atual do mercado sobre qual volatilidade futura será. E essa visão é expressa pelo preço atual de contratos de opções. Preços de opções mudam segundo as forças normais do mercado acerca de oferta e procura. Se a procura suplementar a oferta, o preço de uma opção subirá, aumentando também a volatilidade implícita. Um preço de opções maior naturalmente levará o preço de equilíbrio financeiro mais além do OTM, de modo que o preço precise avançar mais para o comprador da opção obter lucro. Isso implica que seja esperada uma movimentação maior no preço subjacente. Então, implica-se volatilidade maior no preço subjacente. Se a oferta suplementar a procura, o preço de uma opção cairá, reduzindo também a volatilidade implícita. Um preço de opção mais baixo deixará o preço de equilíbrio financeiro da opção mais perto do ITM, o que quer dizer que o preço da opção não precisa se deslocar tanto para que o comprador da opção obtenha lucros. Isso implica que uma movimentação menor seja esperada no preço subjacente e também implica em menor volatilidade no preço subjacente. Pode ser útil usar uma rápida analogia em relação aos ganhos de uma aposta. Se eu te ofereço uma aposta com ganhos equivalentes, ou seja, você ganhará $1 para cada dólar que apostar caso vença, sua intuição talvez lhe diga que a probabilidade implícita da aposta é de 50%. Quando você vence, ganha $1. Quando perde, você perde $1. Para que a expectativa matemática desta aposta seja zero, cada resultado, vitória ou derrota, deve ter uma probabilidade de 50%. A probabilidade real pode acabar diferente, mas o preço que ofereço implica que essa é a probabilidade. Sendo assim, pode-se chamá-la de probabilidade implícita. De maneira semelhante, se eu oferecer a você a venda de um contrato de opções, o preço pelo qual eu ofereço implica determinado nível de volatilidade. A volatilidade futura do ativo pode acabar diferente, mas o preço pelo qual ofereço o contrato de opção implica determinada volatilidade. E é essa volatilidade implícita que discutiremos quando falarmos de preços de opções. Imagine que o Bitcoin esteja negociando a $36 mil. Como é possível saber como uma opção de call que vence em 7 dias custa 0,03 Bitcoin e tem preço de exercício de $40 mil, é precificada em relação a uma opção de call que vence em 28 dias, custa 0,06 Bitcoin e tem preço de exercício de $42 mil? Há muitas variáveis a se considerar para conseguirmos fazer uma comparação precisa à primeira vista. A volatilidade implícita nos permite fazer uma comparação ao normalizar o preço em uma cifra de volatilidade anualizada. Podemos visualizar em termos absolutos que a segunda opção custa o dobro da primeira, mas quando levamos outras variáveis em conta, como as volatilidades implícitas se comparam?
Com um custo de 0,03 Bitcoin, a primeira opção tem volatilidade implícita de 124,4%. Com um custo de 0,06 Bitcoin, a segunda opção tem uma volatilidade implícita de 106%. Como podemos ver agora, apesar de um preço absoluto maior, a segunda opção implica em volatilidade menor no futuro e, portanto, pode oferecer mais valor ao comprador daquela opção e menos valor ao vendedor daquela opção. A forma de calcular essas cifras é usar um modelo matemático. Provavelmente o modelo de precificação de opção mais famoso seja o modelo Black-Scholes. Vamos estudá-lo com mais detalhes em outra oportunidade. Mas, basicamente, relaciona-se os parâmetros da opção, que incluem o preço subjacente, preço de exercício, tempo restante até o vencimento, taxas de juros, dividendos e um valor para a volatilidade implícita. E o resultado é o preço de uma opção. Pode-se pensar na volatilidade implícita como uma forma de expressar uma opinião como uma cifra atualizada. Ela é a cifra que, quando inserida nas fórmulas de Black-Scholes como uma cifra de volatilidade, nos dá o preço atual daquela opção. Assumindo que os outros parâmetros continuem os mesmos, cada preço de opção se relaciona com uma cifra de volatilidade implícita e vice-versa. Se mudarmos o preço da opção, a volatilidade implícita relacionada também mudará. Por exemplo, se usarmos a segunda opção de call que vence em 28 dias, custa 0,06 Bitcoin e tem o preço de exercício de $42.000, se o preço da opção fosse 0,08 Bitcoin, a volatilidade implícita seria de 125,1%. Se o preço da opção fosse 0,05 Bitcoin, então a volatilidade implícita seria 96,2%. Essa é a razão pela qual você notará uma cifra de volatilidade implícita diferente para o lance e a oferta, cada opção na interface da Deribit. Todos os outros parâmetros da opção são naturalmente os mesmos, e a única diferença entre o lance e a oferta é o preço da opção. Portanto, a volatilidade implícita deve ser diferente. Se você exibir o preço de referência também, e ele for um preço diferente do preço de lance ou oferta, isso novamente corresponderá a uma volatilidade implícita diferente. Enquanto a volatilidade implícita é uma medida de algo completamente diferente da volatilidade histórica, isso não quer dizer que as duas não tenham nenhum tipo de relação. As opiniões de traders sobre a probabilidade do preço de um ativo se alterar no futuro normalmente são baseadas no que aconteceu a ele no passado, especialmente no passado mais recente. Portanto, a volatilidade histórica recente frequentemente influencia no preço que os traders pretendem pagar pela compra ou venda de opções. Nesse viés, a volatilidade histórica pode influenciar a volatilidade implícita. Por exemplo, se a volatilidade histórica do Bitcoin tiver sido muito baixa durante várias semanas, representando que o preço não se alterou muito, traders que queiram comprar opções podem não se interessar em pagar tanto assim por elas e traders que queiram vender opções podem querer aceitar menos do que o normal por elas. O raciocínio é que eles esperam que a volatilidade baixa recente persista. Esses preços de opções baixos se traduzem em volatilidades implícitas mais baixas. Se o preço do Bitcoin cair 50% em questões de alguns dias, de modo que a volatilidade histórica apresentará um pico, vendedores de opções provavelmente não as venderão por um preço baixo, e os compradores de opções podem se interessar em pagar um preço consideravelmente mais alto por elas. O raciocínio é que eles esperam que a volatilidade futura também seja mais alta. Esses preços de opções mais altos se traduzem em volatilidades implícitas mais altas. Então, embora se trate de conceitos separados, convém notar que a volatilidade histórica normalmente afetará as opiniões de traders acerca do provável comportamento de preços no futuro e, consequentemente, os preços que eles pagariam para comprar e vender opções e as volatilidades implícitas relacionadas. A volatilidade histórica examina o passado e mede a volatilidade que já aconteceu. A volatilidade implícita examina o futuro e mede a visão atual do mercado da volatilidade futura. A volatilidade implícita é um preço de opções representado como uma cifra de volatilidade anualizada.
assumindo que todos os outros parâmetros sejam os mesmos. Um preço de opção mais alto se traduz em uma volatilidade implícita mais alta e um preço de opção mais baixo se traduz para uma volatilidade implícita mais baixa. Ao observarmos preços nessas formas atualizadas, é muito mais fácil fazermos comparações.